Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Então nós temos aqui, ó, pessoal, nós temos um baita de um textão. Esse textão vai ser para resolver essa questão e a próxima. Então se atentem aí na sequência dos exercícios, tá? Então é esse exercício aqui e o próximo. Então vamos lá. Ao adicionar uma substância X na água e o sistema formado pelas duas substâncias for um sistema homogêneo, tá? Uma fase, a gente consegue enxergar uma coisa só, a mistura será chamada de solução, tudo bem? A substância X será denominada de soluto e a água será o solvente, ótimo. O coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de um soluto que pode ser dissolvido em uma determinada quantidade de solvente a uma certa temperatura. Sim, então nós dependemos do quê? De uma determinada temperatura para dissolver determinado soluto em água, tá? Então isso varia. Por exemplo, para um sal X, o coeficiente de solubilidade é 30 gramas de X do meu soluto, né, meu sal X, em 100 gramas de água a 30 graus Celsius, tá vendo? Temperatura, quantidade de água e a massa máxima que pode ser dissolvida em 100 gramas de água a 30 graus Celsius. O gráfico que representa a variação do coeficiente de solubilidade em função da temperatura é chamado de curva de solubilidade, que a gente vê, né, aquelas curvas que sempre vai subindo, né, conforme aumenta a temperatura, a gente aumenta a dissolução desse soluto, desse sal, que a gente mais costuma fazer. Se no processo de dissolução de X, ou seja, desse sal X, na água houver liberação de calor, se houver liberação de calor, essa dissolução será considerada exotérmica. Coloque esse sal na água, no recipiente, a gente põe a mão nesse recipiente, esquentou, exotérmica. Nesse caso, o aumento de temperatura ocasiona uma diminuição no valor do coeficiente de solubilidade. Sim, porque se aumentarmos a temperatura dali da dissolução, do procedimento que a gente está fazendo, o que acontece? O sal não precisa mais se dissolver para liberar energia, se eu tenho energia do fator externo. O que acontece com a minha solubilidade desse sal? Ele diminui. O que a gente teria que fazer, no caso, para aumentar essa solubilidade, essa dissolução desse sal? A gente tira energia, ou seja, esfria. Por quê? Aí vai ter que ter o quê? Mais dissolução, né? Vai ter que se dissolver mais para liberar mais energia, certo? Então vai aqui, ó. Se no caso do processo de dissolução houver uma absorção de calor, ou seja, colocamos esse determinado sal, no caso aí, esse soluto, e esfriar o recipiente, é endotérmico, tá? Aí essa dissolução será chamada de endotérmica. E um aumento de temperatura ocasiona um aumento no valor de coeficiente de solubilidade. Sim. Por quê? Porque ela vai absorver energia para se dissolver mais. Ou seja, se nós aquecermos esse recipiente, nós estamos jogando energia. Não estamos? O que vai fazer? Esse sal vai absorver essa energia e se dissolver mais. Então a curva aumenta. Tá legal? A curva vai aumentando. Certo, pessoal? Então a gente tem que ficar ligado nisso. Tá? Então vamos lá, pensando. Com o aumento de temperatura da água, há uma maior dissolução? Se sim, ela é um processo, a dissolução é um processo endotérmico, porque ela precisa absorver energia para se dissolver mais. Mas se for o contrário, se nós adicionarmos, no caso, a gente adicionamos esse soluto, tem uma certa solubilidade. O que acontece? Se nós aumentarmos a temperatura, vai diminuir a solubilidade. Tá? Diminuindo essa solubilidade é exotérmica, porque ela não precisa de energia para se dissolver. Tá? Ela precisa liberar energia para se dissolver. Então, se a gente está adicionando de externo, só pode ser exotérmico. Então, pessoal, só para a gente ter uma noção, a maioria dessas dissoluções, principalmente dos sais, elas costumam ser endotérmica, tá? Conforme o aumento de temperatura, maior a solubilidade. Ou seja, se aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade, ela tem que absorver energia para se dissolver. Tá legal? Então, vamos lá. As soluções podem ser classificadas de acordo com a quantidade de soluto dissolvida. Uma solução é classificada como saturada quando a quantidade de soluto dissolvida for igual ao coeficiente de solubilidade. Tudo bem. Se a quantidade
dissolvida for inferior ao coeficiente de solubilidade, a solução é considerada como insaturada. Sim, tem menos, né, do que o máximo, né, o limite. E no caso da quantidade ser superior, ou seja, maior ao coeficiente de solubilidade, a solução é classificada como supersaturada, ou seja, a gente vê precipitado cristais lá no fundo, tá, do recipiente. Então, para a gente ter essa noção. Então, tá falando aqui, ó, considere SA, ou seja, meu soluto A, coeficiente da solubilidade do soluto A em 100 gramas de água, tá? SB é coeficiente de solubilidade do soluto B em 100 gramas de água, tudo bem? E T é a temperatura da solução medida em graus Celsius. Então vamos lá. A solubilidade do soluto A pode ser expressa em função da temperatura pela seguinte equação. SA, que é a solubilidade do meu soluto A, é igual a 20 mais 0,02 T ao quadrado. Lembrando que minha temperatura é em Celsius. E a solubilidade do soluto B pode ser expressa pela seguinte equação. SB é igual a 80 menos 6 raiz de T. Aí tá aqui, ó, sendo T a temperatura em Celsius. Tá, essa foi todas as informações que foi fornecida para responder esse exercício e o próximo. Agora vamos à pergunta desse exercício. Vamos lá. Com relação à solubilidade do soluto A, então só nos interessa o soluto A. São feitas as seguintes afirmações. 1. A sua dissolução é endotérmica. Pessoal, o que a gente pode ver? Conforme o aumento de temperatura, né, aumenta a dissolução ou a solubilidade desse sal, né? No caso, sal não, né? Soluto A. A dissolução é endotérmica? Sim, é endotérmica. Por quê? Quando a temperatura aumenta, tá? Porque a gente pode pegar até a fórmula, né? A gente tem essa fórmula aqui do A. Mas por que é verdadeira? Vamos lá. Eu não tenho essa fórmula, ó. SA não é igual. É 20 mais 0,02 T ao quadrado. Tá legal? Com essa fórmula já dá pra gente ter essa noção e falar que é verdadeira. Tá vendo? Quanto mais a gente aumenta, por exemplo, tá 10 ao quadrado, 100 vezes 0,02 mais 20, vai dar um valor. Só pra gente ter noção. E se for 20 ao quadrado, pessoal, vai dar quanto? Tá vendo? Vai dar 400. Tá vendo que vai dar 400 vezes 0,02 mais 20 vai dar maior ainda a solubilidade? Então, com o aumento da nossa temperatura, é verdadeiro. Tá? É verdadeiro. Tá legal? Então, nós temos isso, tá, pessoal? O que a gente vai fazer aqui em relação agora? A gente vai pegar... Nós sabemos que é endotérmica, lembra? Quanto mais a gente aumenta a temperatura, maior a solubilidade. Ou seja, o meu soluto A precisa absorver energia para solubilizar mais. Então, é endotérmico. Tá? Então, a gente lembra aquilo que eu expliquei lá no início. Volta um pouquinho só para a gente lembrar. Então, vamos lá. 2. A 40 graus Celsius, o seu coeficiente de solubilidade será 52 gramas de A em 100 gramas de água? Vamos ver? Como que a gente calcula aqui, pessoal? A gente vai calcular exatamente desse jeito. A gente vai pegar a fórmula. Então, ó, vou até colocar aqui, ó, 2. Vamos ver se ela é verdadeira. Então, nós temos, ó, SA, que é igual 20 mais 0,02 vezes... Vamos colocar, não é 40 graus Celsius, ó? Vamos colocar entre parênteses aqui, ó. 40 elevado ao quadrado. Vamos fazer o passo a passo, tá? Vamos lá, eu não sei, vamos lá. Pega 40 elevado ao quadrado, vai dar quanto, pessoal? 1.600. Então, nós vamos pegar aqui, ó. SA é igual 20 mais 0,02 vezes 1.600. 1.600 vezes 0,02 vai dar quanto? 32. Então, ó, SA é igual 20 mais 32.
SA. Então, a solubilidade no meu soluto A é 20 mais 32, 52 o quê? Gramas. A cada 100 gramas de água. Tá certo? Então, descobrimos a solubilidade dele. Bateu? Bateu. Olha lá, ó, 52. Tá certinho. Tá certinho. Então, verdadeiro, verdadeiríssimo. Tá? Então, a gente tem que ficar ligado nisso, tá, pessoal? A maioria das coisas, toda vez que a gente achar aqui, vai ser em 100 gramas de água, tá? Então, nós teremos uma massa do nosso soluto, ou do nosso sal, né? Soluto aí no caso, né? E a gente vai ter o que aí? A gente vai ter a dissolução dele. Então, nós sabemos que a dissolução do nosso soluto A é nada mais, nada menos que 52 gramas por 100 gramas de água. A 40 graus Celsius, né? Porque depende da temperatura. Então, verdadeira. Vamos fazer a 3. Opa. 3. Ao adicionar 105 gramas de A em 150 gramas de água a 50 graus Celsius, a solução será saturada, ou seja, no limite de saturação, ou seja, a quantidade máxima que vai ser dissolvida do meu soluto A em 100 gramas de água. No caso aqui 150, né? Mas primeiro a gente tem que calcular para 100 e depois a gente calcula para 150, que a gente vai descobrir. Então, como que a gente vai calcular? A gente vai pegar a mesma fórmula. Não vai ter isso aqui, ó. SA é igual, olha lá, 20 mais 0,02, não é t ao quadrado? Vezes, só que nesse caso é 50, tá, pessoal? 50 ao quadrado. Então, pega a calculadora, sem medo, tá? Aqui a gente pode pegar para a gente saber o que a gente está calculando. SA, aqui, ó, não vai dar 20 mais 0,02 vezes quanto? 2.500. 2.500 vezes 0,02 me deu quanto? 50. Então, ó, SA 20 mais 50 me deu quanto? O meu SA deu 70 gramas por 100 gramas de água. Lembrando que a gente sempre calcula isso daqui, tá? Em 100 gramas de água, tá legal? Sempre, sempre. Só que ele não quer saber isso. Ele quer saber em quanto? Em 150 gramas de água. Ele quer ver se nós conseguimos dissolver 105 gramas de ar. Então, vamos fazer uma regrinha de 3. Nós sabemos que 70 gramas do nosso soluto, né, A, se dissolve, lembrando, vou até colocar aqui, né, ó, a gente não pode esquecer a temperatura, que é de 50 graus, não é 40, como a gente calculou na 2. Nós sabemos que a gente consegue dissolver 70 gramas do soluto A em 100 gramas de água a 50 graus Celsius. Vamos colocar aqui ó, só para separar. X, que é o quanto a gente vai dissolver em 150 gramas. Do que? De água. Eu sei? Não sei. Como que vai ficar aqui, pessoal? A gente vai fazer exatamente isso aqui, ó. 100 x, né? 100 vezes x, que é igual 70 vezes 150. Para ficar mais fácil, ó, x igual... O 100 não está multiplicando x, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, ó, 70 vezes 150 dividido por 100 vai dar quanto? Ó, corta um zero, corta um zero, corta outro zero, corta outro zero. Ficou quanto? 7 vezes 15. Ah, eu não sei. Pega a calculadora. 7 vezes 15 dá quanto, pessoal? X igual a 105 gramas do meu soluto A vai ser dissolvido em 150 gramas de água a 50 graus Celsius. Então, a 3 também é verdadeira.
Tá legal? Também é verdadeira. Pois muito bem, então esse daqui, pessoal, a gente respondeu um exercício. Lembrando que a gente vai ter o texto também para o próximo exercício, então fica ligado, tá? Então, sem mais delongas, se inscrevam e curtam o canal Exatamente Matemática com a professora Tinan, tá ficando muito show de bola lá. Dá essa força aí pra gente, que 2024 a gente tá vindo com bastante novidade aí. Fica esperto, se inscreve lá, se inscreva aqui também, que a gente terá novidades pra vocês. Beleza, pessoal? Então curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício em específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço um vídeo de questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!